entrevista de hoje sobre inclusão social no mercado de trabalho, eu recebo em nossos estúdios a gestora em recursos humanos, Fátima Mangueira, para falar tudo sobre esse processo que vem ganhando, em pequenos passos, espaço dentro da sociedade ativa. Boa tarde, Fátima. Seja bem-vinda ao Jornal Metropolitano. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. Fátima, para iniciar a nossa entrevista de hoje, eu peço que você explique como funciona a inclusão social dentro do mercado de trabalho. A inclusão social hoje tem sido um grande favorecimento para esses profissionais, porque tem uma obrigatoriedade dentro da empresa e determinadas cotas que têm que ser cumpridas. E isso tem ajudado bastante nessa procura e nesses candidatos que também buscam essa oportunidade. Ingressar numa empresa, poder atuar com o segmento de trabalho que eles gostam ou que pode fazer melhor e dentro das suas competências. E eu acho que é muito importante isso, tanto para o profissional que está em busca dessas oportunidades, também quanto para a empresa, que pode socializar melhor esses candidatos e conviver melhor. Isso é muito importante. Fátima, agora com a lei que regulamenta a inclusão social no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, para pessoas de baixa renda, as empresas, elas ainda sentem dificuldade de contratar bons profissionais? Sim. Denise, hoje tem acontecido alguns problemas em relação a essa contratação. As empresas têm encontrado alguma dificuldade porque algumas ainda não estão totalmente preparadas para receber qualquer tipo de deficiência. Por exemplo, cadeirante. Sim. Cadeirante ainda é um problema devido à estrutura da empresa. Ela tem que ter uma estrutura que esse profissional possa se locomover com muita tranquilidade. Então, esse também é uma observação. E outro é que, por ser uma cota e obrigação, todas as empresas procuram ao mesmo tempo esses candidatos. Então, por incrível que pareça, está tendo uma escassez nesse mercado de bons profissionais. Ainda se encontram profissionais que tenham determinadas habilidades e competências, porque hoje tanto a empresa de comércio, indústria, varejo, são todas. É uma obrigação geral. E esses profissionais também têm alguns critérios de exigência. Também estão selecionando algumas empresas para trabalhar, como, por exemplo, buscar empresas que ele tenha competência e afinidade para trabalhar. Então, esse ainda é algum ponto que está se trabalhando na área de RH. Fátima, você tocou num ponto dos critérios. Quais seriam os critérios que as empresas definem para ingressar o profissional nessa inclusão social? Bom, a empresa ela tem que ter definido que todo profissional, mesmo com deficiência ou não, ele tem competências. Então, primeiro, definir muito bem quais são as competências que esse profissional pode desempenhar na sua empresa. Verificar se a sua empresa, hoje, ela tem estrutura para comportar qualquer tipo de deficiência. Como, por exemplo, uma empresa de varejo, que é muito procurado. Eu tenho muitos clientes na área de varejo que me procuram candidatos para trabalhar na área de estoque, por exemplo. Então, assim, esse profissional tem que saber se ele tem a competência física, porque estoque, às vezes, tem pesos, né? Claro. Então, tem que ser avaliado esse critério. E saber se aquele profissional também ele tem competência para determinadas vagas. É isso que nós estamos avaliando. Porque tem a empresa com suas oportunidades e o profissional do mercado, que são essas pessoas que têm necessidades especiais, que também estão selecionando, Denise, as empresas para trabalhar. Eles estão buscando as melhores oportunidades, porque eles querem ingressar e crescer nessa empresa. Entrar no cargo pode ser um estoquista, uma atendente, uma recepcionista e galgar a oportunidade, porque o que é importante a empresa valorizar é a eficiência e a competência desse profissional. Sim. Então, isso é importante ser visto. E a empresa, ela também tem que ter essa acessibilidade para o profissional se manter nela, né? Sim, com certeza. Tem que ter acessibilidade e avaliar a competência desse profissional, ter esse olhar no profissional. Então, assim, são critérios que ainda estão sendo trabalhados. Claro. E, Fátima, com essa lei em vigor há quase 20 anos já no Brasil, qual seria o papel da empresa na hora de capacitar esses profissionais?
É muito importante que as empresas tenham esse foco, tenham esse entendimento. Perceba que esse profissional, ele está ingressando na sua empresa, porque ele é uma pessoa comum, ele tem competências e isso tem que ser avaliado. Preparar a sua equipe de trabalho, que é muito importante, que a sua equipe perceba que este profissional que está entrando para ingressar na empresa é uma pessoa que tem deficiência, mas tem muitas competências. Como todos os outros. Como né? todos os outros. Claro. Trabalhar normalmente como uma pessoa que tenha condições de desenvolver trabalhos, né, que pode acrescentar muito para a empresa, enriquecer para a empresa. E isso é importante ser visto. Trabalhar com muito critério, saber buscar esse profissional no mercado, selecionar o profissional adequado para o cargo, como, por exemplo, se essa pessoa ele vai se dar bem atuando com este trabalho. Claro. Né? E isso é importante. E trabalhar como um conjunto, é uma equipe de colaboradores, e não trabalhar apenas por ser um deficiente. Ele tem competência e valorizar as competências que esse profissional tem. Até mesmo para inclusão interpessoal, né? Para ele se relacionar bem com os colegas de trabalho, conseguir seguir as regras e atingir as metas que a empresa disponibilizou a ele, né? Isso é importante. É importante preparar a equipe que você tem hoje no seu Claro. quadro de funcionários, sensibilizando esse profissional para que ele possa entender que esse deficiente que está entrando, essa pessoa com necessidade especial, ela tem que ser tratada igual, comum, e não com pena, com nenhum tipo de sentimento que relacione a fragilidade da pessoa, mas sim olhando que esta pessoa ela tem competências e é um profissional como todos os outros. Fátima, hoje você disse que já é uma obrigatoriedade das empresas. Tem um número X de vagas para essas empresas capacitar esses profissionais? Tem. Para cada 100 profissionais, no mínimo, 2 a 3% do seu quadro deve ser com pessoas com necessidades especiais. E também para o jovem aprendiz, que é um outro segmento que é muito procurado também, em média de 5 a 15% para o seu quadro efetivo. Fátima, o jovem aprendiz, ele também se inclui nessa questão da inclusão social? Sim, se inclui. Ele se inclui nessa questão e é muito bom trabalhar com jovens. As empresas têm que observar isso como um olhar bom, porque está dando oportunidade àquele jovem a ele aprender uma profissão. Claro. E ser um profissional dentro da sua empresa com segmento de gestão até, inclusive, galgar a oportunidade de crescer. Porque o jovem, ele entra com 14, ele pode ir até 25 anos, é considerado pela cota como jovem aprendiz. E o que é muito importante, as empresas, antes de preparar esse profissional, esse jovem aprendiz, Denise, preparando um curso de capacitação, que geralmente é fornecido pelo próprio SENAC, e também um curso de comportamento, de atendimento, porque o jovem ele não tem essa experiência de pontualidade, claro, de assiduidade, de relacionamento, de comunicação. Então, esse trabalho é muito interessante. E é também a partir da primeira experiência que ele vai adquirir tudo isso, até mesmo para futuramente, para a vida dele, até mesmo outros empregos, né? Nessa primeira experiência. É verdade. Esse profissional, ele ingressa agora com 14, 15, 16 anos, como jovem aprendiz, e é o futuro dele, é o futuro. Essa empresa, ela está contribuindo para o crescimento deste jovem. Claro. E é a partir daí que ele vai entender como funciona uma empresa, uma organização. E é muito importante isso. Fátima, você como gestor em recursos humanos, como é a avaliação para ingressar essa inclusão social no mercado de trabalho? A avaliação é como todos os critérios de um candidato comum, com exceção de avaliar a documentação, porque tem que ter uma documentação muito específica, que é pertinente ao cargo. Processo de recrutamento e seleção, entrevistas, avaliando se aquele profissional ele tem a competência que é inerente ao cargo, porque é muito importante isso, definir as competências que o cargo possui e verificar se este profissional com necessidade especial possui essas competências. E, a partir daí, fazer toda a análise da documentação, como laudo,
o documento que é exigido por lei como obrigatoriedade Sim. deficiente e encaminhar para a empresa. É interessante a empresa ela apoiar na hora da capacitação dessas pessoas, na hora de ingressar no mercado de trabalho? É importante esse apoio? É muito importante o apoio da empresa nesse momento. Receber esse profissional, prepará-lo para executar a determinada tarefa, com um bom treinamento interno e preparar a sua equipe para estar contribuindo com o crescimento desse profissional, seja um jovem aprendiz ou uma pessoa com necessidade especial. Agora, Fátima, para a gente finalizar, você acredita que algumas empresas ainda têm algum impasse de estar inserindo esses jovens para a inclusão social? Sim, Denise, por incrível que pareça, nós estamos vivendo um momento assim, de muita inovação e tecnologia. Sim. E hoje ainda existem algumas empresas que ainda têm um certo, não digo preconceito, mas um certo cuidado. Ainda estão resistindo a essa modalidade de ingressar esse profissional. Então, é muito importante que qualquer empresa, seja de segmento de tecnologia ou de comércio, ou de varejo, indústria, tenha esses profissionais. Ela vai estar não só agregando um bom profissional, porque tem muitos profissionais bons, claro, né? Como também ela vai estar contribuindo socialmente, né? Não só por ser uma obrigação, mas por saber conviver no mundo hoje, que o profissional com deficiência, o jovem aprendiz, ele tem que ter sua oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente ainda existem algumas empresas que estão resistindo um pouco mais. Mas eu digo que é uma minoria. Sim. Uma minoria. A maioria já está preparada para atender essa demanda. Fátima, eu queria agradecer muito a sua presença hoje aqui no Jornal Metropolitano e estar explicando um pouquinho como funciona essa inclusão social dentro do mercado de trabalho. Muito obrigada, Denise, obrigada a todos e espero aí contar com essa contribuição nesse processo de seleção para as empresas. Com certeza. E essa edição do Metropolitano fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Mais informações sobre a programação da NGT estão disponíveis no nosso site redengT.com.br. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.